E se eu te dissesse que você pode operar no mercado financeiro como um verdadeiro profissional, mesmo que você não saiba absolutamente nada, esteja começando hoje, com uma estratégia que gerou um retorno médio de 38% ao ano na última década, e que exige apenas 1 hora do seu tempo por semana. No vídeo de hoje eu vou te entregar tudo. Como fazer os filtros para encontrar as melhores oportunidades, como funciona o sinal de entrada, o sinal de saída, onde colocar o stop, como sair ganhando o máximo possível de dinheiro e como definir o tamanho exato da tua posição para proteger o teu capital. Como você pode ver, o vídeo de hoje vai ser um guia completo para você atuar no mercado como um trader profissional. A estratégia que eu vou te mostrar no vídeo de hoje é utilizada pelos melhores traders do mundo. Tô falando de caras como Mark Minervini, William O'Neill e Christian Kulamagi. Eu utilizo essa estratégia com alguns ajustezinhos para operar no mercado brasileiro desde 2016 e desde então eu tive uma rentabilidade média de 38% ao ano. Isso não significa que eu ganhei 38% todos os anos. Tiveram anos que eu ganhei mais de 100% e tiveram anos que eu perdi dinheiro. Mas se a gente for anualizar o retorno, dá pouco mais de 38%. Isso significa que se você tivesse começado a operar com essa estratégia com 30 mil reais, depois de 10 anos você teria mais de 750 mil reais. Antes de entrar na técnica do operacional, eu preciso ter uma conversa muito honesta com você. Antes de te mostrar o que fazer, eu preciso te mostrar o que não fazer. Eu preciso te mostrar o buraco onde a grande maioria dos iniciantes cai e por que eles nunca conseguem sair de lá. Sabe qual que é o roteiro clássico do fracasso no mercado? Desde que eu fundei esse canal em 2019, eu já atendi milhares de pessoas e o script é sempre o mesmo. O sujeito entra na bolsa, ouve falar de um tal de mini índice ou mini dólar e decide que vai fazer day trade. Ele acha que começando com pouco dinheiro e operando alavancado, ele vai ficar rico. Sabe o que acontece 90% das vezes? Esse cara vai jogar todo o dinheiro e tempo dele no lixo. Primeiro, esse cara que está começando no day trade geralmente não tem tempo. Ele tenta conciliar as operações dele com o trabalho do dia a dia. E normalmente ele não consegue fazer nenhuma das duas coisas bem feitas. Segundo, ele é bombardeado pelo excesso de informação. É notícia do Fed, é fala de político, é relatório de inflação, guerra. Ele fica maluco e acaba tomando decisões baseadas puramente na emoção, fugindo completamente do operacional. E em terceiro e não menos importante, ele opera alavancado demais. Um espirro do mercado e o stop dele é acionado. Todo o capital já era. Vai por mim. Eu fiz milhares de reuniões cara a cara com traders que seguiram exatamente esse caminho, que só leva ao estresse, à frustração e à perda de patrimônio. O mercado de curto prazo é um campo de batalha de algoritmos e traders profissionais de altíssima performance. Tentar lutar contra eles sem as ferramentas certas é pedir para ser destruído. Se você quer vencer de verdade na bolsa, você precisa mudar o campo de batalha. Você precisa sair do barulho e começar a ouvir a música. E como é que a gente ouve a música do mercado? Subindo de tempo gráfico. Aqui na Trade de Valor, nós somos muito adeptos da análise das escalas gráficas maiores, principalmente para quem está começando. Muita gente fica obcecada com o gráfico de 5 minutos, de 15 minutos, mas a verdade é que quanto menor o gráfico, maior é o ruído e menos confiáveis vão ser os sinais que você vai operar. O gráfico diário já é melhor, mas o gráfico semanal é o gráfico perfeito para a gente operar. Pensa comigo, um candle semanal condensa ali 5 dias inteiros de negociação. Ele elimina as variações bruscas causadas por uma notícia irrelevante que saiu na terça-feira à tarde. Quando uma tendência aparece no gráfico semanal, ela tem um peso gigantesco, porque o mercado já passou por todos os testes possíveis de se imaginar. Sem contar que manipular um gráfico semanal é praticamente impossível.
O volume de dinheiro que troca de mãos ali é muito grande. Através dos gráficos semanais, a gente consegue capturar o que eu chamo de filé mignon dos movimentos. Aquelas tendências que duram meses e que fazem o teu capital se multiplicar de forma exponencial. É a diferença entre tentar pescar sardinha num aquário barulhento e pescar um tubarão no mar aberto com a correnteza a teu favor. E a melhor parte, você não precisa ser um escravo da tela. Se analisa o mercado só uma vez por semana. Depois que o pregão fecha na sexta-feira e você tem o candle semanal completamente formado, você dispõe ali do final de semana inteiro para sentar na frente do computador, olhar vários gráficos com total clareza mental e aí sim tomar suas decisões, sem pressa, sem adrenalina desnecessária. É o jeito inteligente de operar. E agora que você entendeu isso, vamos para a parte prática. Antes da gente falar do sinal de compra ou do sinal de venda, vamos falar do mais importante, a seleção dos ativos que você vai querer operar. Para um ativo entrar no nosso radar, ele precisa passar por 2 filtros fundamentais. O primeiro deles é o alinhamento das médias. A gente quer ativos em tendência de alta. Isso significa que no gráfico semanal, ao plotar 3 médias móveis, uma de 9 períodos, outra de 21 períodos e uma terceira média de 50 períodos, essas médias precisam estar apontadas para cima e alinhadas em ordem. A de 9 acima da de 21 e a de 21 acima da de 50. Se as médias estiverem emboladas ou apontando para baixo, o ativo está descartado. A gente nem procura sinal de entrada nele. A gente só opera o ativo que tiver com as médias apontadas para cima. O segundo filtro é o filtro de força. Não basta o ativo estar subindo com as médias móveis apontadas para cima. Ele precisa ter o que a gente chama de momentum na análise técnica. Momentum é força, é direção. Para medir isso, nada melhor do que o indicador ADX. A gente busca ativos onde o ADX esteja acima de 25. Quanto maior o ADX, só para você entender, mais forte é a tendência. Se o ADX estiver abaixo de 25, o mercado está lateral e sem força, e a gente não quer perder tempo com ativos assim. O custo de oportunidade de tentar algum trade neles é muito grande. Por que eu vou operar um ativo lateral, sendo que eu tenho outro em tendência? Aqui no filtro do ADX, cabe uma dica. Na hora de configurar o indicador no Profit, use as configurações de 14 períodos. Por padrão, o ADX vem configurado com 9 períodos. É só você plotar o indicador, clicar 2 vezes no nominho dele ali no gráfico e mudar o número de períodos para 14. Beleza, se o ativo passou pelos 2 filtros de seleção que eu mostrei até aqui, aí sim você vai buscar pelo sinal de entrada. E existem 2 possibilidades, 2 padrões que você pode usar no gráfico. O primeiro padrão eu chamo de recuo agudo até a média móvel de 21. Imagine uma ação que disparou 30% ou 40% em poucas semanas. O mercado está eufórico, mas nenhum ativo sobe em linha reta para sempre. Eventualmente, os traders realizam lucros e o preço começa a corrigir. E é justamente nesse período que mora a oportunidade para nós. A gente vai esperar o preço retornar até a média móvel de 21. Durante esse recuo, é comum que a média de 9, que é a média mais curta, aponte para baixo. Mas a gente fica observando. Quando o preço encosta na média de 21, o mercado liga um sinal de alerta para nós. É hora de buscar uma entrada. Mas veja, diferente do que muita gente pode pensar, a gente não vai entrar imediatamente em cima da média. A gente espera o candle semanal fechar. Se no fechamento do gráfico semanal a média de 21 continuar apontada para cima, a gente vai marcar a máxima do candle que foi formado. A gente só vai entrar se e somente se houver a superação da máxima do candle na semana seguinte. Veja que essa forma de trabalhar é extremamente inteligente, porque a gente não pega a faca caindo. É normal que dentro de movimentos de correção do mercado, a gente veja as mínimas dos candles sendo renovadas, sem que as máximas sejam rompidas. Agora, quando o mercado faz fundo e começa a subir de novo, o contrário acontece. Ele deixa de renovar mínimas e passa a romper máximas, deixando o nosso gatilho de entrada
sempre na superação da máxima do candle semanal, a gente aumenta muito as nossas chances de entrar quando o mercado já encontrou força e fez fundo, especialmente quando a gente está comprando perto da média de 21. Isso porque numa tendência de alta é normal que as médias móveis atuem como um suporte para os preços. O preço bate aí, para de cair, faz fundo e volta a subir. E é claro que é extremamente importante a gente observar qual que é o candle que é formado assim que o mercado encontra a média de 21. Se ele formar um sinal de força, como um candle martelo ou até uma barra de ignição, mostrando que os compradores entraram com tudo defendendo aquela região, o nosso gatilho fica mais potente ainda para a gente entrar no trade. A entrada você já viu que fica na superação da máxima do candle da semana. Mas e o stop? O stop fica abaixo da mínima do candle que produziu o recuo até a média móvel de 21 períodos. Você vai perceber que os trades mais potentes que você fizer com esse setup são aqueles que depois que você entrar, ou seja, depois que a máxima ali for rompida, logo na semana seguinte, a média de 9, que estava apontada para baixo, já vai apontar para cima novamente. É como se a média móvel de 21 fosse um trampolim que lança o preço para cima de novo. E antes de eu te falar do alvo da operação, vamos para o segundo padrão de entrada. Se o recuo para a média de 21 já é bom, a consolidação lateral, então, é a situação perfeita. Aqui a ideia é a seguinte, em vez do preço cair forte para buscar a média de 21, ele fica de lado. O ativo se recusa a cair. Mesmo subindo 30%, 40% ou até mais, ele forma um retângulo, uma caixa de acumulação, enquanto espera as médias de 9 e de 21 períodos subirem para alcançá-lo. Esse comportamento mostra força absurda. Significa que mesmo com gente realizando lucro depois da alta, a pressão de compra é tão grande que o mercado não cede. E o padrão é mais poderoso ainda quando o mercado não perde nem a média de 9. Ele fica lateral com a média de 9 e a média de 21 apontadas para cima. O sinal perfeito de compra ocorre quando a gente tem o rompimento da região de resistência dessa consolidação. Mas não é qualquer rompimento, tá? Para a gente poder comprar, o candle de rompimento precisa vir acompanhado de um volume financeiro muito acima da média e mais, o fechamento semanal tem que ocorrer bem acima da região rompida, com um candle forte, mostrando que o mercado realmente tomou o controle. Normalmente a gente busca por um fechamento de pelo menos 5% acima da região de resistência da consolidação rompida. Quando isso acontece, no gráfico semanal, a probabilidade de um movimento explosivo nas semanas seguintes é altíssima. É aqui que nascem as operações de 100%, 200% de lucro ou até mais. O stop geralmente fica 1 centavo abaixo da mínima da semana que produziu o rompimento. Agora que você entendeu como funcionam os dois sinais de entrada, os dois padrões, né? Tanto o recuo para a média de 21 e a consolidação lateral, chegou a hora da gente falar dos alvos. Eu deixei para falar dos alvos depois de te apresentar os dois setups, porque o alvo deles é igual. Ao invés de trabalhar com um alvo fixo, a gente vai usar um alvo dinâmico. Isso é extremamente importante aqui, porque os papéis que atendem a esses critérios de seleção que eu mostrei e que geram esse tipo de entrada que a gente comentou, eles raramente vão subir 10%, 15% ou 20%. Normalmente, esses padrões dão início a movimentos poderosíssimos de alta. Estou falando daquelas tendências extremamente potentes, onde você vai querer ficar posicionado pelo maior tempo possível, capturando, extraindo valorizações de 50%, 100%, 200% ou mais. E para isso ser possível, a gente vai utilizar um indicador chamado Stop ATR. Eu não vou me estender muito explicando sobre esse indicador aqui, porque já tem 2 vídeos no canal falando sobre ele, mas ele basicamente atua como um stop móvel. O indicador calcula a volatilidade do mercado e vai traçando uma linha que vai subindo junto com o avanço dos preços. Se o preço avança forte, a linha sobe rápido. Se o preço se mantém mais lateral, a linha avança mais devagar ou até fica no mesmo patamar. É um indicador inteligente, ele reconhece a volatilidade do mercado. A ideia é a gente utilizar esse indicador como nosso guia
para aproveitar ao máximo o que a tendência pode oferecer. Para isso, a gente vai mudar um pouquinho a configuração do indicador. Ao plotar ele no Profit, ele vem com a configuração de 2 desvios. A gente vai mudar para 3 desvios e uma vez feita a entrada e tendo plotado o indicador no gráfico, a gente só vai fechar a nossa posição e sair do trade quando o mercado fechar a semana abaixo da linha do Stop ETR. Fechou a semana abaixo do Stop ETR, a gente vai embora já na abertura da semana seguinte. Você vai perceber que esse indicador, aliado com os filtros que eu te mostrei aqui, ele é simplesmente imbatível. Não é raro pegar movimentos de 100% ou até mais. Na verdade, esse é o padrão. Beleza, para te mostrar tudo isso que eu já te expliquei até aqui, junto e funcionando na prática, chegou a hora de eu compartilhar com você a tela do meu computador e te mostrar o gráfico com exemplos de operações reais que eu executei. Só que antes, eu preciso te fazer um convite muito importante. Preste atenção. As vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas e você que está assistindo esse vídeo pode fazer parte da nossa próxima turma com uma condição surreal. O grupo de acompanhamento é o serviço de assinatura onde você conta com a expertise da equipe Trade de Valor para buscar as melhores oportunidades de operações para você. Eu sei que você raramente deve ter tempo de ficar garimpando o mercado todo, todos os dias. E é por isso que nós existimos. Eu e o meu time analisamos incansavelmente todo o mercado para você. Ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, opções. A gente varre tudo, a gente adora fazer isso. É a forma mais inteligente para você de terceirizar o trabalho exaustivo de estudo e receber na mão só o filé mignon, só os ativos que possuem exatamente o melhor contexto para explodir. Quem está com a gente desde o começo, seguindo as nossas recomendações, tá rindo sozinho. Enquanto o índice Bovespa subiu 37% e o índice S&P subiu 188%, a nossa carteira entregou incríveis 1.397%. A gente cansou de pegar operações de 50%, 100% ou até mais, simplesmente aplicando os métodos de rastreamento de tendência que eu tô te ensinando aqui. Só que no grupo, sempre que aparecer aquele trade imperdível, aquele trade que você não pode ficar de fora, a gente te envia um relatório detalhado. O que comprar, a que preço comprar, onde colocar o stop e onde que estão os alvos. E não é sinalzinho jogado, não. A gente acompanha o trade do início ao fim, do teu lado, dentro da nossa plataforma e do nosso aplicativo. Sendo assinante da Trade de Valor, você tem acesso a lives exclusivas, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião de alinhamento individual com o nosso time de analistas. Eu te garanto, esse serviço muda o teu jogo e encurta a tua curva de aprendizado em anos. Você que está assistindo esse vídeo tem desconto para se inscrever e é moleza. Basta clicar no primeiro link que vai estar aqui embaixo na descrição e preencher o formulário com teu nome, e-mail e telefone de WhatsApp que a minha equipe vai entrar em contato com você assim que possível. Ou se preferir, aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está aqui na tela. Bom, agora que o convite está feito, a gente pode voltar para o conteúdo do vídeo. Deixa eu compartilhar aqui com você a minha tela e te mostrar como essa estratégia funciona com operações reais. Beleza, vamos lá então. Antes de tudo, qual que é o meu setup gráfico? Eu tenho aqui 3 médias móveis, uma média de 9 períodos, eu tenho uma média de 21 períodos e uma terceira média de 50 períodos. Todas as 3 exponenciais. Ok? Eu tenho o meu indicador ADX, lembrando, por configuração padrão do Profit, ele vai vir com 9 períodos, a gente altera para 14. E a gente tem o volume financeiro aqui, eu ainda tomei a liberdade de adicionar uma média móvel no indicador volume, tá? Para eu entender se o volume está acima da média ou abaixo da média das últimas 21 semanas. Tá? Lembrando, estamos trabalhando sempre o gráfico semanal. Quero te mostrar aqui o exemplo de um recuo agudo até a média móvel de 21 períodos. A gente tem um papel em forte tendência de alta, as 3 médias alinhadas, a 9 acima da 21, a 21 acima da 50. Nós temos o indicador ADX acima dos 25, veja, ele está em 50. Isso nos diz que essa tendência está muito forte.
Nós temos um volume crescente, tá? Você pode ver que a média também está apontada para cima ali no volume financeiro. E aí o mercado começa a recuar, né? Depois de subir aqui 70% em praticamente 2 meses e meio, 3 meses, o mercado começa a recuar. Ele cai aqui seus 20%, 25%, e ele bate na média móvel de 21 períodos. Eu vou entrar assim que o mercado bate na média móvel de 21 períodos? Não, porque eu não sei se o mercado vai se segurar aí. Eu quero uma mínima demonstração de força compradora. Eu quero um candle martelo, eu quero uma barra de ignição, eu quero uma inside bar. O que a gente teve aqui? Um candle martelo, né? Isso aqui é uma super demonstração de que os compradores estão alinhados aqui com a tendência. Veja, o mercado abriu caindo 16% e recuperou quase toda a queda, fechou a semana caindo 2%. Isso aqui é um martelo, isso aqui é um setup Dave Landry. Temos uma entrada na superação da máxima. Eu ainda coloco um gatilho na superação da máxima. Eu quero uma confirmação extra que o mercado está querendo na minha direção. E o mercado dá a entrada na semana seguinte, já aponta a média móvel de 9 períodos para cima. Lembra o que eu te falei? Os trades bons começam já com a média móvel de 9 períodos que vinha apontando para baixo, apontando para cima de novo. O meu stop fica ligeiramente abaixo dessa mínima e o mercado vai embora. Tá? O mercado vai embora. Olha a alta que o mercado faz. Olha o ADX indo lá para casa dos 60. Olha a alta. 144%. Felipe, mas como é que eu conduzo essa operação? Pelo indicador ATR. Você configura o indicador ATR para 3 desvios e o indicador ATR vai ser teu stop. Você pode ou stopar quando ele bate no ATR, que eu não recomendo, porque você fica muito sujeito às violinadas do mercado, ou você pode stopar quando o ATR é perdido, né? A gente tem um fechamento abaixo dele, logo na abertura do candle seguinte, da semana seguinte, tá bom? Então esse aqui é um exemplo de uma super operação que nós fizemos com recuo agudo até a média de 21. Olha a SanDisk, essa é outra excelente operação que nós fizemos. Olha que short, que fantástica SanDisk. Ficamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaninhas de lado, ADX em 50, médias alinhadas para cima. O mercado rompe a região de resistência com volume de 6 bi. Detalhe, a média era 2 bi, volume 3 vezes maior que a média. Entrada na superação da máxima, o stop fica ligeiramente abaixo da mínima do candle, tá? Então aqui eu vou fazer a minha entrada, meu stop vai ficar aqui abaixo dessa mínima. E o meu alvo, cara, eu vou tentar trabalhar com a ATR. Olha que show, olha que espetacular. Já deu 60% em 2 meses. E o ATR ainda está longe do preço, ou seja, o preço tem um bom espaço aí para se desenvolver. Olha o que está sendo formado aqui, ó. Uma outra consolidação, tá vendo? Uma outra consolidação lateral. Se romper aqui em cima com volume, daria para a gente fazer outra entrada. Antes da gente finalizar, eu preciso te dar mais 2 conhecimentos super importantes. Primeiro de tudo, gestão de risco. Essa estratégia que eu te mostrei, como você pode ver, ela é fantástica. Mas se você não souber gerenciar o teu risco, não adianta nada. Você não vai acabar muito diferente lá do day trader que opera alavancado. Você vai quebrar. O segredo para dimensionar a posição corretamente aqui é o seguinte: você nunca, jamais arrisca mais do que 2% do teu capital num único trade. Se você tem 30 mil reais, o teu prejuízo máximo numa operação errada deve ser 600 reais. Se você tem 100 mil reais para operar, o teu prejuízo máximo num trade não pode passar de 2 mil reais. E o cálculo para saber quanto colocar em cada trade é muito simples. Basta dividir o teu risco máximo pelo tamanho do teu stop. Então, por exemplo, supondo um capital de 100 mil e um risco máximo de 2 mil reais numa operação onde o stop é de 8%, basta dividir 2 mil por 8%. E você vai descobrir que o tamanho máximo da tua posição naquele trade é de 25 mil. Essa regra é muito importante porque ela te mantém vivo no jogo, mesmo se você tiver uma sequência de perdas, o que pode acontecer se o mercado resolver entrar num cenário de lateralização por alguns meses. Veja, o objetivo de todo o operacional que foi mostrado é simples: perder de colherzinha quando a gente tiver errado e ganhar de balde, ganhar de caixa d'água quando a gente tiver certo. Você viu o tamanho da assimetria entre risco e retorno quando a gente compra pertinho das médias
e a gente deixa o trade correr usando o stop ATR. A gente arrisca 2% do capital para ganhar 10%, para ganhar 20%. É aí que mora o teu lucro. E o último conhecimento aqui, para a gente poder encerrar, é o seguinte: a maior barreira para você lucrar com esse método não é o gráfico, é a tua cabeça. Operar o gráfico semanal exige uma virtude que está em falta no mundo hoje: a paciência. Você vai ver o mercado oscilar durante a semana e vai ter vontade de fechar a operação. Você vai ouvir uma notícia ruim e vai querer sair correndo. Não caia nessa armadilha. Respeite o tempo gráfico. Como diria o Jesse Livermore, o maior trader de todos os tempos, o dinheiro grande não é feito na compra ou na venda, mas na espera. Se você aprender a dominar a tua ansiedade e a seguir o teu plano com disciplina militar, o resultado financeiro vai ser só uma consequência inevitável. Se esse vídeo virou uma chave na tua jornada como investidor, não esquece de deixar o teu like, comenta aqui embaixo também se prefere a adrenalina do day trade ou a paz de espírito e os lucros do gráfico semanal. Eu leio todos os comentários e faço questão de responder. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou Felipe Dabu, este é o canal Trade de Valor e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande e afetuoso abraço. Valeu!